dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um programa Hora do Esporte aqui na Rede Nacional de Notícias. O nosso encontro de todas as semanas para falar de esporte com personagens, para falar de tudo sobre a região do ABC, o Brasil e o mundo. Aqui hoje, direto do bar e restaurante Super Copão, em São Caetano do Sul. Fica na rua Roberto Simons, número 26, bem na esquina da Rua Baraldi, um tradicional local onde os meus convidados conhecem muito bem, porque afinal de contas viam muito aqui no Cine Vitória há algum tempinho, que você em casa deve lembrar também. Mandando um grande abraço também para a galera da Altec do Brasil, excelência em EPIs, todos que acompanham o trabalho da Rede Nacional de Notícias. E o nosso programa é para falar hoje sobre muito esporte, sobre empreendedorismo, sobre negócios e sobre, evidentemente, tudo aquilo que envolve a região do ABC. Gente, eu quero abrir o programa, primeiro mandar um beijão especial para o meu amigo Rinaldo e a Regiane. O Rinaldo, que é treinador, inclusive, de futebol no Santa Maria, já há um bom tempo no futsal. Rinaldo que passou por um susto esse final de semana. A sua filha, mandar um beijão para ela, a Mirella, que inclusive estaria aqui conosco, estava passeando de helicóptero no Rio de Janeiro e de repente caiu na Lagoa Rodrigo de Freitas, mas graças a Deus nada aconteceu com a Mirella, com seu namorado e também com os pais do seu namorado, que todos já estão em casa em São Caetano do Sul, são aqui da Vila São José, do Jardim São Caetano, estão todos bem, graças a Deus. Um beijão para a Mirella. Semana que vem a Mirella vai estar aqui com a gente batendo papo e contando, né, essa aventura, ela também que cresceu no esporte ao lado do seu pai, do seu irmão Iago também, que é treinador na cidade de Marília, mas agora tem mais uma história boa para contar. Deixa eu apresentar aqui os meus convidados. Mauro Chequim, secretário de esportes da cidade de São Caetano do Sul. Mauro, obrigado. Primeiro eu quero te parabenizar aí pelo belo trabalho feito em São Caetano nos Jogos Abertos. Eu sei que você, esportista que é e com a veia competitiva que tem, sempre queria algo mais, mas São Caetano voltando a estar no pódio, isso também é muito importante. Boa noite, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao nosso programa Hora do Esporte, Mauro. Obrigado, é um prazer estar aqui do seu lado, tudo, poder compartilhar das coisas do esporte. Realmente, nós podemos ter feito um pouquinho mais nos Jogos Abertos, perdemos por nossos erros, mas esses 2 anos de pandemia não que servem de desculpa, mas assim, tirou o pessoal um pouco do prumo, tirou o pessoal um pouco da vontade de vencer, mas nós o ano que vem nos aguardem que nós estaremos no topo do pódio. Boa, tá falando com uma experiência de mais de 40 anos aí no esporte em várias vertentes. Ele vai contar muita coisa boa pra gente. E aqui ao meu lado também, para falar da área empresarial, mas também da área do esporte, que conhece como poucos, Wagner Magni, ele que é diretor proprietário da Magni Confecções, Magni Material Esportivo, inclusive Magni que estará no Catar a partir já do dia 9, ao lado da Rede Nacional de Notícias. Tudo bom, Wagner? Seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Muito obrigado pela presença aqui com a gente. Eu que agradeço de estar aqui presente com vocês. Um grande amigo meu de muito tempo, Luciano Luiz, desde a época do Futebol Society, pela Federação Paulista de Futebol. Muitos jogos que nós passamos aí juntos e, como sempre, ele narrando todos os jogos com o seu profissionalismo, com o seu carisma, que sempre foi muito bom. E eu também quero dar o meu boa noite ao Mauro Chequim, o nosso secretário de esportes, pelo trabalho que vem fazendo em nossa cidade, no esporte, na nossa cultura também, né, que também faz parte. E estou aqui para participar desse programa de hoje com a maior satisfação. Legal. Magni, aliás, a Magni tem eu me apaixonei por um negócio, parece um jogo, parece um game, uma brincadeira. No site da Magni, que você que vai lá comprar seu uniforme, você pode... literalmente você desenha tudo, né? Você tem um aplicativo para... um simulador, né? Um simulador muito simulador legal. de uniforme, que a pessoa escolhe o modelo, escolhe cor,
coloca letreiro, coloca distintivo. Muito legal. Fica brincando no site, né? Eu confesso que eu fui dar uma olhadinha lá, fiquei algum tempo, assim, que é bem... A gente que gosta de futebol... É bem dinâmico, é bem... Não, eu fiquei brincando de montar, olha só, loucura, de montar as camisas das seleções que vão estar na Copa. E aí eu fiquei lá brincando de montar as camisas. Mauro Chequim, primeiro, vamos entrar nesse tema que é muito bacana, dos Jogos Abertos. Aliás, tivemos essa semana, encerramento dos Jogos Escolares, presenciei. Não presenciei logo porque, por ocasião aí de alguma resolução, o evento foi fechado para pessoas que não eram, participavam, e aí depois eu fiquei sabendo posteriormente que em uma data anterior teve algum desentendimento, como eu gosto de chamar de desinteligência, porque até hoje as pessoas discutindo por futebol já é algo cretino. Eu multiplico por 10 numa competição escolar que deveria ser de confraternização, mas enfim, mas eu quero parabenizar inclusive o nosso produtor aqui, campeão com o Colégio USCS aí nos Jogos Escolares. Mauro, os Jogos Escolares também faz parte, educação, o esporte, a Secretaria de Esportes também auxilia? Não, ele é totalmente da Secretaria de Esportes. Ah, legal. Que a Secretaria de Esportes tem toda a fase de preparação e tudo, e a educação entra com as equipes. Esse ano nós fizemos um modelo híbrido, só usando as escolas municipais, porque a gente já vinha da pandemia, etc, e a gente não quis soltar os Jogos Escolares em todas as suas grandiosidades que é. Então nós fizemos um modelo mais reduzido, híbrido, só com as escolas municipais, e infelizmente realmente nós tivemos algumas poucas desinteligências aí, mas que a gente já pretende corrigir para o ano que vem, e os jogos foram feitos dentro das próprias escolas. É isso que nos entristece muito, ter acontecido essas desinteligências, essas bobagens ao pé da letra, dentro de uma própria entidade de ensino e tudo. Mas nós já estamos em contato com a secretária da Educação, a professora Minéia, para que a gente possa corrigir isso para o ano que vem e voltar aos Jogos Escolares no ano que vem com força total, com todas as escolas, não só municipais, mas estaduais e particulares participando deles. Eu acho bacana isso mesmo, porque uma das coisas que eu comentei, lógico que pessoal, mas há diferença técnica, eu falei, mas aí não é uma justificativa. O que eu até acho assim, se você quiser tirar, olha, não pode o número de federados, se uma escola tem mais federados que a outra, mas o fato de todo mundo participar é muito bacana, porque você está incentivando, são os munícipes, na verdade, da cidade ali, todo mundo, e a gente vê essa participação, tem muita gente que tem aquela rivalidade anual, que é legal também ser colocado, lógico, não pode extrapolar, como infelizmente acontece, mas que isso, dentro de uma noção de respeito, eu acho que só ganha o esporte, né, Mauro? Não, sem dúvida. Que nem muita gente reclama dessa história dos federados e tal, e que as escolas particulares também, elas dão aula de esportes lá. Por que as escolas municipais e as escolas estaduais não podem fazer a mesma coisa? Serve para dar uma coceirinha também na galera, né? Exatamente, porque se eles podem fazer isso, por que as outras escolas não podem colher isso no seu currículo e tudo? Isso seria uma coisa mais natural e normal. E hoje, com todos os problemas que a gente tem, financeiros e tudo, as escolas particulares não estão surfando essa onda toda, não. Eu acho que as escolas municipais, inclusive o colégio USCS, que é o colégio mais municipal de todos, assim, porque ele representa uma grande parte da nossa sociedade e da nossa universidade, ele está aí, e eu acho que ele pode seguir essas características para que a gente possa ter até grandes valores saindo da escola. É isso que nós precisamos ter. A nossa colocação tem que ser essa. O grande atleta está dentro da escola, ele não está na rua, não está em lugar nenhum. E na verdade, assim, até pro Wagner também participar dessa discussão, mas assim, não é só o grande atleta, né? O que a gente vê, através dessas iniciativas, tanto na área da cultura, com fomento de atividades, de teatro, de uma série de coisas, como na área do esporte, que a gente tem na Secretaria de Esportes, o PEC, que por mais que ele tenha o seu formato modificado, e às vezes até a própria nomenclatura, mas
o incentivo que São Caetano tem dado à prática esportiva nas mais diversas modalidades, com certeza faz com que a população seja melhor. Sim. A gente não forma só atletas, né? A gente forma homens, mulheres, engenheiros, médicos, motoristas, vendedores, pessoas bem melhores, pessoas que estão acostumadas com o esporte, não, Wagner? Eu também acho. Eu acho que o esporte é um caminho fundamental para o crescimento dos jovens, dos adolescentes que estão aí iniciando, e como o Mauro também disse, né? É um lugar que nós vamos descobrir grandes atletas. Então, isso que ele falou, realmente, como ele disse, as escolas particulares têm a sua escola de esportes, né? Então, seria justo também ter, para a gente explorar mais essa área e conhecer o potencial daquela garotada que está ali, né? Eu tenho uma coisa, Mauro, que eu falo já há muitos anos, assim, que o esporte, ele educa, às vezes, mais do que em casa. Sim. Porque o menino, ele pode ser o dono da quadra, o pai dele pode ser o dono do ginásio, mas se a bola passar da linha e ele for o goleiro, é gol. Não adianta, né? Então, assim, não adianta ser o dono da bola. Se ele for dono da piscina e ele chegar depois do menino que bateu lá, ele não vai ter ganho. Então essas coisas já começam a dar limite, que às vezes dentro de casa, muita gente fala, você pode, você tá certo, é seu. Mas o esporte, ele educa, né? Não, sem dúvida. Só para você ter uma ideia, a gente faz 2 semanas aí, nós terminamos os Jogos Abertos do Interior na cidade de São Sebastião. Nós tivemos um convívio lá entre técnicos, atletas e tudo, no dia de pico da nossa delegação, 390 pessoas convivendo numa escola que ela é adaptada para que você transforme aquilo por 10, 12 dias no alojamento, na casa das pessoas. Nós tivemos um problema. Não tivemos um problema, dormindo pessoas junto, acomodadas, tudo. Não tivemos um problema e um senão. E não só nós. A maioria, eu acho, ou todas até delegações que tiveram em São Sebastião, que foram mais de 170 municípios, tiveram lá e os jogos não transcorreram na maior naturalidade, na maior normalidade. Então, isso não é um tipo de educação, você está convivendo com pessoas diferentes. O limite do próximo. O meu direito acaba quando começa o seu, tudo isso, e é normal. E é uma convivência assim, dormem 12 pessoas no mesmo ambiente. Não dá para você deixar a luz acesa porque você gosta de luz acesa. Então, quer dizer, isso prova que o esporte dá limites. E assim, limites de educação, de interação social, que é muito importante para todos nós, que a gente saiba como se portar, entendeu? Isso que é o mais importante. Eu acho que num ambiente desse, né, onde a pessoa, o jovem, né, que está crescendo, ele vai sentir que ali somos todos iguais. Exato. Não tem aquele que é o melhor que o outro, entendeu? Esse ambiente de concentração de jogos escolares, ele é um ambiente que ele é limitado, como você falou, dorme ali 12 pessoas juntas numa sala de aula, e aí ele vai sentir também, aquilo vai servir para ele como um currículo, para ele crescer, para ele saber, para ele dar valor. Como vida, né? Ele vai aprender. Sim. Olha, você vê, a gente teve convívio lá das meninas da ginástica artística de 10, 12 anos, com gente do handball com 35, legal, 36 anos. E assim, e todo mundo, até nós tivemos um relato de uma mãe que tiveram 2 meninas que nunca tinham saído fora de casa sem os pais. Legal. E pela primeira vez elas foram com a coordenadora, com as técnicas, com todo mundo lá, e disse que quando as meninas chegaram em casa, as meninas choraram. E os pais perguntaram para elas, mas por que você está chorando? O que aconteceu? Fizeram alguma coisa de ruim e tal para vocês? Ela falou, não, nós queremos voltar. E lá é muito gostoso, muito... E assim, eles estiveram lá e assim, todo mundo se portou educadamente, basicamente. Então, quer dizer, não tivemos um problema, graças a Deus. Eu tive o prazer de ter ido em 2013. E foi também uma coisa que eu guardo com muito carinho, assim, porque realmente é um clima, e aí você tá no refeitório, e aí você encontra o pessoal, aí tá chegando o pessoal do basquete, e de repente vem o pessoal do judô, aí o pessoal grandão do judô, aí vem as menininhas pequenininhas da ginástica, e enfim, aí o pessoal do xadrez, né, é muito legal, assim, essa relação de... Agora, o Mauro, você... Talvez tenha sido, né, nesse processo de retomada das atividades esportivas,
que a gente ainda está atravessando por conta da pandemia. A gente hoje dá ela como encerrada, mas ainda não está tão encerrada esses dias. Até ontem eu estava acabando de enviar alguns papéis ainda para a FIFA quanto à Copa, e há uma série de exigências ainda por conta de Covid-19. Aí eu falo, mas não acabou isso? Não acabou não, tem que entregar comprovantes, enfim, uma série de documentos, e aí a gente vê tudo o que aconteceu, né? Agora, você nessa retomada foi muito importante, não só para tirar, né, aquela coisa do afastado, a volta, mas a volta com responsabilidade, algumas competições ainda sem público, aí depois abrindo para o público com certos cuidados, né? De repente abriu totalmente, coisa dos testes. Em meio a isso, você teve algumas inaugurações significativas na cidade. A gente teve, né, a volta do Centro Olímpico, a volta das grandes competições. Como é que você também, eu sei que você tem muita experiência, mas imagino que para você também tenha sido um aprendizado muito grande todo esse serviço, né? Sem dúvida, a gente sempre teve o esporte dentro de uma liberdade e liberalidade total. Liberalidade assim, de poder trabalhar, etc. A essência é o coletivo. Exatamente. Com a pandemia a gente começou a ter uma série de problemas, e aí o esporte, para a retomada dele, foi muito complicada, porque é um grupo de pessoas que estava ali, que estavam juntas e que tinham as restrições do convívio e tudo. Então foi um aprendizado muito grande. Nós tivemos que tomar muito cuidado, nos apegar muito à saúde, que nos ajudou demais. A Secretaria de Saúde aqui de São Caetano nos ajudou sobremaneira a tomar algumas decisões para que a gente pudesse, você vê, quando nós fizemos a abertura dos centros esportivos, a volta do futebol amador ou do futebol de várzea, assim, a primeira ordem era assim: jogar de máscara. Pera. Não vai dar para jogar de máscara, tal. Melhor segurar um pouco, então. Então não vamos jogar de máscara, não sei o quê, mas aí é vestiário fechado, uma pessoa por vez no vestiário, e a gente acabou levando, aprendendo, fazendo, e a gente conseguiu até essa liberalidade, essa liberdade novamente de voltar aos campos, de voltar ao esporte, todo mundo junto, todo mundo agregado. Então, quer dizer, isso que é o mais importante. Foi um aprendizado, acho que global, isso, viu? Isso foi realmente todo mundo evoluiu. A pandemia veio para a gente aprender e dar mais valor para muita coisa, né? Na Magni, como é que foi? Parou tudo, né? Porque parou tudo. A parte de uniforme, que é muito ligada a eventos, imagino que para você foram 2 anos bem difíceis, né? Foi bem difícil, porque parou o esporte, né? Parou total. Ele voltou depois desse tempo todo, e todo esse tempo nós ficamos aí na ociosidade e sem faturamento. Graças a Deus sobrevivemos, estamos aí, né? E vamos continuar aí o nosso trabalho. Você também entrou numa área que era a parte de empresa, né? Porque talvez, acho que foi uma alternativa que você entendeu ali, que as empresas, as fábricas, elas seguiram, então também levar para esse lado também da... Então, é uma saída que nós achamos nessa época de pandemia, como o esporte em geral estava parado, e mesmo assim você viu ciclista na rua, eles continuaram pedalando. É verdade. Né? Então nós partimos para esse lado, de começar a fazer roupa para a prática de ciclismo. Foi o que deu uma ajudadinha de sobrevivência, né? E continuamos fazendo até hoje. É uma adaptação. Muito obrigado. Deixa eu pegar uma aguinha aqui, que eu tô com a garganta raspando. O ciclismo também faz parte da cadeia aqui de São Caetano, né? Tem uma escola com o Américo ainda. É o Américo, mas você vê, nós temos um dos atletas paralímpicos nossos, que é o André Grisante, que ele ainda compete no Paralímpico. Já participou do programa. Compete no Paralímpico e compete no Olímpico, no normal. Então, quer dizer, é uma lição de superação de vida e de tudo, né? Que ele perdeu parte do músculo da perna, mas continua aí tranquilamente fazendo isso. Aliás, da bicicleta, a Tati Parruelo teve há pouco tempo atrás aqui, porque ela veio contar aqui no programa pra gente da experiência de ter levado um grupo de 20 pessoas, se eu não me engano,
para fazer o caminho de Santiago de Compostela. Eles saíram de Portugal e foram de bicicleta no caminho, foi uma experiência muito bacana, mas a bicicleta realmente foi algo que ela cresceu muito, né? Teve muita gente, porque era aquela coisa isolada de quem queria praticar esporte e foi autorizado ainda, né, em meio a todas as restrições da pandemia, né? Porque tinha muita gente que praticava outros tipos de esporte e não podendo praticar devido à pandemia, evoluiu muito, né? Eu vou comprar uma bicicleta, vou pedalar para não parar minha atividade esportiva, porque parou tudo, parou até a academia, né, amor? Parou tudo. Não, exatamente. Foi assim, o nível de esporte foi um caos, né? Foi uma parada geral, muita gente perdendo condição física, condição até de sobrevivência, porque você não podia parar. E infelizmente a gente teve que parar, mas... O São Caetano manteve, né? Houve um hiato ali por conta, lógico, no ápice da pandemia, mas depois a ciclofaixa da cidade aos domingos, ela seguiu, né? Seguiu. Era importante, porque você tinha alguém como fazer com que essas pessoas se movimentassem. Você veja a coisa da pandemia... Os parques fecharam, né? Mas você vê como essa pandemia foi uma coisa louca, né? Você teve a pandemia, você tinha que ficar confinado em casa, mas assim, se você confinar em casa, você tem a maior condição de adquirir outras doenças até, que é a diabetes, a falta de movimento, etc. Então, quer dizer, você viu muitas pessoas de grupos de risco, mas que eles precisavam fazer suas atividades físicas para continuar se mantendo, senão eles estavam mais ainda propensos a pegar Covid. Além da doença com a cabeça, né? Muita gente, o que cresceu a quantidade de depressão e de distúrbios foi uma coisa absurda. Exato. Nós chegamos a ter aqui, no nível de umas estatísticas que foram feitas, porque o Canadá é o maior país de suicídios que tem. Por quê? Porque lá são praticamente 6 meses de inverno, tá? Então existe uma depressão muito grande do isolamento que você tem que ficar por causa da neve, etc. Nós chegamos a... E é inverno mesmo, bem parecido com o que a gente tem aqui. Não. É neve de 40, 50 centímetros de neve. E aí nós chegamos a esses níveis aqui no Brasil. A esses níveis de grau de suicídio comparados aos grandes países do mundo que tinham esses índices, indicadores, por causa de outras coisas. E nós chegamos a isso por causa realmente dessa colocação da condição de você não poder sair de casa, de você ficar preso em casa. Realmente não foi fácil, não? E que bom que a gente está começando a voltar ao antigo normal. Lógico que a gente vai ter que esperar um tempo, né? Sim. Mas eu acho que está caminhando bem. Está caminhando. Nos negócios recentes agora também, você teve aquele impacto inverso que alguns, até conversei com alguns empresários que eles falaram, quando voltou, aí todo mundo queria sair de qualquer maneira, por exemplo, bares, restaurantes, né? Que, por exemplo, a gente está hoje no Super Copom, que ele foi criado depois, né? É um bar ainda novo, foi criado depois dessa retomada da pandemia, mas teve alguns que, quando liberou, foi uma loucura. E aí vocês também têm prazo para entrega, tem uma série de coisas. Como é que foi lidar com isso também? Não, foi realmente, o mercado voltou super aquecido. Aí nós começamos a achar dificuldade em matéria-prima, em mão de obra, e, enfim, se faltava tudo, e ao mesmo tempo os preços estavam tendo altas quase que constantes, né? Mais de uma vez até por mês. Mas o mercado respondeu bem hoje, até hoje ele tá respondendo, o mercado está super aquecido. Ainda mais agora que a gente está numa época de Copa, né? Então a Copa aquece tudo, a Copa movimenta tudo. E vamos então aproveitar essas oportunidades, né? Falando em Copa, deixa eu chamar aqui para participar aqui, entrar um pouquinho, o Marcelão, aqui do nosso gerente aqui do bar e restaurante Super Copão, que vai trazer aqui aqui para os nossos convidados, tudo absolutamente light aqui, né? Com a exigência. Vem cá, Marcelo, fica aqui perto da câmera, tudo tranquilo, tudo bem? Tudo bem. Nosso Wagner, prazer, Marcelo. Aqui. Tudo tranquilo? O que você trouxe aqui hoje pra gente? Só uma batatinha, só preciso dar uma piscadinha com bacon cheddar. Tá tranquilo hoje? Tá sossegadinho? Sossegado tá.
calmo. Comemorou muito o título do Flamengo, não? Olha, ainda tô pensando ainda que coisa ganhou. Né? Sábado da Flamengo ou Atlético Paranaense? Flamengo, né? É da Flamengo. É da Flamengo. Vocês que são de São Caetano e região, venham até o Supercopão, Roberto Simões 26, no próximo sábado, para assistir. Vai ter aqui o telão para ser a final? O telão ainda a gente estamos vendo ainda, mas tem televisão. Tem uma TV bacana aí, porções geniais, bem gostosas. E da Flamengo ou Atlético Paranaense? Aí é mole, né? Aí é mole, né? Obrigado, Marcelo, mais uma vez. Abraço para toda a família Super Copão, sempre recebendo muita gente aqui. Ó, por favor, fiquem super à vontade aqui, porque sempre tem essa aqui, ó, aguinha, tudo para receber muito bem nossos convidados. Copa do Mundo, Mauro, tá animado? Não sei não, eu não sei porquê. Já teve mais, né? Fora da época, eu não sei se é a época ou se é. Ou nós estamos assim, vivendo tantas outras coisas que não está chamando tanta atenção. Não sei se sou eu ou se isso está dentro de uma normalidade. Eu estou numa expectativa, porque é sempre aquele ponto de interrogação, porque o final de ano, normalmente as pessoas ficam mais animadas, né? Tem as festas, as confraternizações. Eu fiquei imaginando tudo isso com Copa do Mundo. Não sei como vai ser esse país. Comercialmente, tá começando já a chegar o... Então, eu acho tá bombando o mercado, não? Eu acho uma coisa que está dando uma influência de break, né? Eleição. A eleição. Pode ser. Ninguém faz nada desses países até domingo que vem. Eu acho que depois de domingo vai começar a Copa. Você está falando uma coisa que eu não tinha pensado e é a pura verdade, porque você está aí, hoje você não vê outra coisa na televisão, senão propaganda política, acho necessária, mas está até meio em excesso, então quer dizer... Tá muito excesso. E aí você vê esse país conturbado dessa forma, porque são duas coisas completamente diferentes, a direita contra a esquerda, nós nunca tivemos assim, direita contra a esquerda. Tem gente que é da esquerda que não quer comprar nem a camisa da seleção, porque você é amarela é do outro candidato. Exato, então quer dizer isso... Tanto é que pensando nisso, a Nike lançou até uma camisa preta, então... Doideira, né? Coisa preta. Então, né? Eu acho que não é uma coisa que não tem nada a ver. Eu recebi. Isso é uma verdade, acho que depois de segunda-feira a coisa vai tomar um outro rumo. É igual o carnaval, começa depois do carnaval, que vai começar depois da eleição. Eu recebi essa semana uma coisa no telefone, aí falava assim, ó, até domingo a gente vai estar brigando por conta de política em todos os grupos. Aí depois começa a brigar por conta da seleção brasileira, xingar o treinador, tal, exatamente. E aí só depois do dia 18, que aí acaba a Copa, no dia 20, aí o pessoal começa a brigar por conta de uva passa na farofa do Natal. Que é uma outra briga também que o brasileiro adora. Não, porque uva passa, não pode ter uva passa. Eu falei, gente, é só tirar uva passa, né? Mas o povo gosta de arrumar confusão. Então dessa vez, por conta da Copa do Mundo, também essa discussão vai ser um pouco atrasada, né? Exatamente, eu vejo isso dessa forma. Legal que a gente, né, eu também estou numa expectativa muito grande, embarcando aí na outra semana. Não vou poder vivenciar isso aqui, mas com certeza vai ter um reflexo grande. Imagino que nas confraternizações das empresas o tema vai ser verde e amarelo, né? Que acabe, né? Esse negócio de verde, amarelo e vermelho acabe domingo, pelo amor de Deus, né? Independente. Isso acaba. Eu acho tem muitas empresas que estão fazendo com a gente, com outras empresas, né? Eles estão vestindo os funcionários que legal. de Copa, fazem a camisa da empresa, com o logo deles, enfim. Apesar de tudo, eles ainda estão investindo nisso. É uma coisa que... O brasileiro sempre gostou de Copa, às vezes. A Copa, eu brinco, às vezes o brasileiro gosta mais de Copa do que de futebol. Né? Sim, não, assim. Eu acho que as coisas são muito estanques. Como a Copa sempre aconteceu antes da eleição, então, bem antes da eleição, não tinha essa ficava assim, acabava a Copa, vamos começar a tratar da eleição. Vamos começar a xingar da eleição, mas espera acabar a Copa. Exatamente. E agora não, né? Agora foi ao contrário. Infelizmente foi ao contrário. E aí eu acho que tá esse marasmo aí da Copa dessa forma aí do que nós vamos fazer ou não fazer, você entendeu? Se a gente pensar friamente, né? A gente está gravando hoje, dia 25. Você está vendo isso agora a partir do dia 26 cedo. A Copa começa dia 20. Então a gente está menos de um mês da Copa. Talvez em outros anos a coisa estava bem mais... Porque uma coisa que eu não vi, por exemplo, que era super tradicional, e eu tenho absoluta certeza que é por conta da eleição,
bandeirinhas. Sim. Tinha aquela coisa das bandeirinhas coloridas, verde e amarelo. Porque o cara que botar agora a bandeirinha verde e amarela, o pessoal fala, esse aí é o candidato X. Exatamente, Então, exatamente. outra coisa, o pessoal pinta a rua. Você não vê uma rua pintada. Porque se pintar a rua, chega o cara lá e joga vermelho. Olha, vocês estão falando uma coisa que, por exemplo, teve um grupo aqui que veio pedir um espaço público lá que pertence à Secretaria de Esportes, que eles sempre pintaram a bandeira do Brasil durante a Copa. Sim. Eles foram lá e falaram, nós podemos pintar a bandeira? Eu falei, espera um pouquinho, depois de segunda-feira vocês pintam. Porque você vai ficar, né? Você vai arrumar uma confusão, assim, às vezes desnecessária. E eles estavam lá simplesmente para pintar a bandeira, como eles sempre pintaram a cada 4 anos, você entendeu? É uma coisa que o brasileiro... E a gente sempre falava, né? Porque o brasileiro não liga pra política. Se o brasileiro ligasse pra política como ele liga pra futebol, nossa, teríamos os melhores políticos. O brasileiro começou a se perturbar de política e a gente continua tendo problema com política. Não, sim, sem dúvida. Mudou muito isso. Então, todo mundo fala que, dependendo de quem ganhar a eleição, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Eu acho que não vai acontecer nada. Na minha opinião, modesta opinião, eu não entendo de política, não sou político assim, partidário, todos nós somos políticos. Sim, todo mundo tem um título, tem que votar. Não, e somos políticos até em casa, a gente tem que fazer política com a esposa e tudo. Isso. Você teve que ter o alvará dela para ir para o Catar agora. Se eu não tivesse, não ia não. Então, quer dizer, é isso que a gente tem que ver. E eu acho que aí nós vamos acatar quem ganhar a eleição, lógico. Vai ter aquela chiadeira que nem de time perdedor. Vai ter o choro do perdedor, que normal. Foi isso, o cara estava impedido, o bandeirinha não deu. Mas e depois isso passa e vai voltar à normalidade. Essa semana, no final da semana, eu gravei uma coisa com os amigos, e aí tava esse debate também, essa mesma coisa. Mas não, é a liberdade, é a mudança de não sei o quê, de conceito. Eu falei, gente, deixa eu falar uma coisa. Conheço todos vocês há algum tempo, alguns companheiros de imprensa, aí eu falei assim, o que mudou drasticamente da sua vida, por exemplo, da gestão dos anos de Fernando Henrique Cardoso para o início da era com o Lula? Eu falei, drasticamente, o que mudou? Nada. Aí o que mudou da sua vida drasticamente da era Temer, Dilma ali, não sei o quê, para os 4 anos com o Bolsonaro? Drasticamente. Eu não vi grande mudança na minha vida em nada. Eu continuo trabalhando, que nem um doido, acordando cedo, dormindo tarde, tendo que às vezes ficar longe da família e trabalhando. Eu acho que a grande maioria dos brasileiros, a não ser assim, o cara que foi ministro, aí tudo bem, a vida dele deu uma mudada. Mas se você vê, a maioria dos brasileiros não mudou muita coisa assim. Nós continuamos no mesmo caminho. Se não acordar cedo todo dia, não vai ter, né? Não tem jeito. Não é pra brigar tanto assim como o povo tá. Exato. Eu tô vendo aí uma coisa muito assim, muito apaixonada, né? Apaixonada até demais, assim, e de um lado, assim, não existe mais um meio, tá ali, ou você é de cá ou você é de lá, e a gente que não é de lugar nenhum. Aí você olhava aquelas coisas, né, no Oriente Médio, dá 10, 20 anos, o pessoal se matando, jogando bomba. Aí você falava assim, nossa, que intolerância, tá faltando pouco pra ter isso aqui. Isso é verdade. Tá faltando muito pouco aqui, porque o nível de intolerância é impressionante. Só tá faltando ter torcida organizada por polícia. Mas já quase tem, né? Já quase tem isso. É verdade. Rede social, então, olha, eu vou te falar. Por exemplo, debate. Antigamente você falava assim, eu vou assistir o debate para poder saber em quem eu vou votar, vou ouvir as melhores propostas. Hoje o debate ele virou um fla-flu. Porque assim, a torcida vai, e aí a torcida do X e a torcida do Y. Se o X fala qualquer coisa, a torcida do X fala, é isso aí, arrebentou. A torcida do Y, falou besteira, a mesma frase. Então assim, o povo tá cego, né? Não educa mais, né? O debate, eu comecei a assistir um debate aí, um desses aí que teve agora, entre os 2 candidatos que estão aí na disputa. Aí eu mudei, porque um ficava acusando o outro, você não fez isso, você fez aquilo, você não fez. Eu falei, escuta aí, o que vocês vão fazer? Ninguém falou nada. Ninguém falou nada do que vai fazer. Então eu falei, não, isso não serve não. Na área do esporte, você consegue ver algum impacto, essa briga toda da política? Você conseguiu ali, através, né, da sua experiência, da sua condução com coordenadores, com professores, falar, gente,
ó, eu sei que todo mundo tem um título, mas vamos continuar trabalhando, cada um na sua área técnica. Uma coisa que a gente não pode esquecer, por exemplo, que o PT, e vamos aqui declarar, o PT trouxe para o Brasil uns Jogos Pan-Americanos, uma Copa do Mundo e uma Olimpíada. Ah, mas tá tudo largado. Aí foi problema nosso, administradores esportivos que não souberam fazer isso. Sim. Então, quer dizer, não estou falando que um é melhor que o outro, eu só estou comentando que essa linha política para o esporte, ele fez isso, e não pode ser negado. Deu dinheiro de Bolsa Talento, foi mal dado. Problema é de quem comanda, não o custo disso, aí é uma outra história. Exatamente. Aí tem Tribunal de Contas, né? Mas a legalidade da coisa foi feita. E teve. Exato. Então, quer dizer, a gente também não pode menosprezar nada disso, sabe? Não estou querendo influenciar ninguém a fazer nada, eu só estou fazendo um comentário. Sim. E uma realidade que para o esporte isso foi verdade. Então, quer dizer, mas nós não conseguimos manter os equipamentos esportivos. Repito, um problema de nós que trabalhamos com o esporte que não conseguimos manter o equipamento esportivo. Eu trabalhei na Olimpíada 2016 na área de organização das arenas. Pô, era óbvio que quando foi construída a arena de slalom lá e de canoagem, que aquilo lá ia ficar largado, porque nós não temos essas modalidades aqui no Brasil dessa forma e tudo. E foi lá no Rio de Janeiro, bem na... Eu lembro que eu fui, teve onde era o pessoal do hockey, era bem afastado da Zona Norte, né? Eu fui, acompanhei esse. E hoje aquilo lá deve estar largado realmente, mas assim, o que você vai fazer? Por que os dirigentes que pós-Olimpíada estavam lá no governo do Rio de Janeiro, em Brasília, onde for, peraí, vamos dar um caminho para isso aqui, vamos transformar isso na pista de slalom e na pista de canoagem, não vai ter nada, mas vamos mudar isso aqui, fazer um pedalinho e deixar para a população, por exemplo, qualquer coisa do gênero, você entendeu? Uma coisa que também não deu sequência foi as árvores que plantaram. Exatamente, não sei nem onde está aquilo lá mais. Não sabe nem o que deu aquilo. Ali tem uma coisa do simbolismo, né? Eu tive o prazer de trabalhar na organização da Copa do Mundo no Brasil e eu lembro, viajei o Brasil várias vezes por conta disso, indo às sedes, e uma das sedes que a gente recebia muita crítica, né? Porque eu estive no comitê organizador, era do Pantanal, né? E aí todo mundo, não, porque é um absurdo, eu entendo quando você tem que ter um pensamento de gestor, você tem que ter um pensamento macro. Lógico, seria muito mais fácil então falar, então faz a Copa em São Paulo, no Rio, e um jogo em Minas, e acabou a Copa do Mundo. Mas e aí? Aí vai ser a Copa do Brasil? Então, o quanto será também que fomentou a economia da região centro-oeste? E hoje, lógico que o Cuiabá tá mandando jogos lá, não tem condição de lotar aquela arena, mas o quanto também aquilo ali fez dar uma visão? Porque existem alguns investimentos que eles são feitos efetivamente para a casa, para o espetáculo. Sim. Mas o investimento no Pantanal, por exemplo, ele vem de trazer uma história que seria mudada. Aí eu vou na do Mauro. Se não foi mudado é porque também os gestores aí naquela região não souberam utilizar aquele espaço. Porque a gente não tem incentivo para investir aqui, mas agora vocês têm, poxa. Exatamente. Vocês têm uma baita de uma arena, então assim, faltou acho que também isso, né? Inclusive, por exemplo, assim, não só investir no esporte, a gente viu que essas arenas aí podiam ser palcos de shows, de uma série de coisas. Escolas, poderia ser escola de arte, escola de cultura. Exato, os espaços deles são muito grandes, foram muito bem dimensionados para uma Copa do Mundo, mas que esse legado não deixou, mas não deixou por culpa nossa, culpa dos dirigentes esportivos que estavam ali nos seus comandos, você entendeu? Bem ou mal, a Arena Corinthians está aí, está sendo utilizada. A Arena Palmeiras não foi feita para a Copa, mas foi feita, mas está aí, utilizada, tem show, tem tudo lá. Mas nós estamos em São Paulo. Vamos levar a expertise de São Paulo para os outros centros. Eu bato muito nessa tecla
do episódio Pantanal, porque eu acho que ali houve uma falta de vontade das pessoas da região. Naquele espaço, eu tive ali algumas vezes naquele estádio, é um estádio maravilhoso e grande. Mas pro futebol não dá. Tudo bem, pro futebol não dá, mas o quanto cresceu o futebol da região, o quanto de repente faltou investimentos para poder fazer jogos da base naquele estádio que nunca foi feito, o quanto de repente naquela região de camarotes ali, que na parte superior tem bastante, por que não foi feito ali escola de teatro, escola de cultura durante a semana? Então falta também um pouco de, arregaçar a manga e falar, gente. E aí, né? Isso aí pode ser bem dividido. Sim. Muito bem dividido. A coisa de sempre passar a responsabilidade pro próximo, lógico que é muito mais fácil. Lógico, é mais prático. Tem que também, como você disse, num determinado momento da pandemia, você tem que falar, gente, futebol não tem. Então assim, vamos atrás de confeccionar, vou estudar um pouco mais da linha de ciclismo, vou estudar de outras linhas, vamos voltar para a parte empresarial, tentar servir uniforme para empresas. Você teve que, o português, claro, teve que dar uma se coçada ali para o negócio andar, né? Então precisa, né? Você não pode ficar parado esperando ver o que acontece. E aí depois reclama, não, porque o governo, Não, então, o próprio governo, assim, local, devia ter se preocupado em usar a Arena Pantanal para que muitas outras coisas. Eu vou abrir lá, garanto que tem espaço ali, não conheço a Arena Pantanal, mas eu garanto que tem espaço ali para você fazer escolinhas de voleibol, escolinhas de ginástica, escolinhas de atletismo, escolinha de todos os esportes. Sim. E você deve ter estrutura profissional de professores capacitados para fazer isso. Só que aí você faz uma coisa... Aí dá trabalho, né? Não, então, além de dar trabalho, você fala, não, isso aqui é só para futebol. Por que só para futebol? Isso aqui é para tudo. Não pode ser só futebol, né? Além do ganho que a gente teve, né, aqui nos últimos meses do centro de ginástica, né, que era uma obra que estava há um tempão, Exatamente. E aí vocês conseguiram, né, meio que, vamos trabalhar ali para o negócio andar. O que tem mais, o que está vindo, o centro de lutas, né, que foi uma conquista aí dos últimos anos, vocês também trabalharam em cima para que não deixasse cair, né, num esquecimento e fomentar cada vez mais. A gente tá procurando todas as confederações de muitos esportes aí para a gente fazer centro de treinamentos aqui. Então, por exemplo, assim, hoje nós já temos a grande quantidade do tênis de mesa, a maioria treina aqui. Então nós já estamos em contato com a Confederação de Tênis de Mesa para a gente fazer um Centro Nacional de Tênis de Mesa aqui. E aí então, nós estamos vendo espaço aí da Oswaldo Cruz? Ou lá no espaço do antigo Círculo Italiano, ou levar lá para o Bolshoi, onde estava a ginástica rítmica, que saiu para outro lugar. Então nós estamos fazendo esses estudos para dar essas condições e trabalhar junto com a confederação. Está aqui o local, você constrói, a gente mantém e vamos trabalhar junto nesse sentido. Então a gente está conseguindo fazer isso porque a empresa pública é complicada trabalhar sozinha. As confederações também são complicadas trabalharem sozinhas. Então nós estamos querendo ajustar a empresa pública com a empresa privada, que são as confederações, que tem verba pública federal, para que a gente possa conseguir fazer alguns centros dessa forma. Então, por exemplo, a gente tem aí no centro de lutas, nós já temos a Associação Thiago Camilo, que já está lá atuando e tudo, numa área mais de capacitação de judô, e a gente está aí tentando trabalhar nisso e trabalhar por isso, você entendeu? Além do judô, no centro de lutas, você tem 7 modalidades. Tem. Nós temos o taekwondo, a luta, o jiu-jitsu, luta olímpica, kickboxer, boxe, Muay Thai, é isso aí, e o próprio judô. É uma referência. O jiu-jitsu hoje também tem muitos adeptos e é legal porque sempre foi uma modalidade que era tida como uma modalidade privada, e São Caetano conseguiu transformar um centro muito bacana. O taekwondo hoje de São Caetano é uma referência, bastante referência, de títulos internacionais, de um protagonismo internacional muito grande. O judô nunca deixou de ser. Sempre foi. Sempre fala assim, tem investimento mais ou menos, mas a essência do judô de São Caetano é uma coisa maravilhosa. A natação de São Caetano, não só pela estrutura que tem
mas também pelos profissionais que tem. Exatamente. É algo também que é uma referência. Uma referência. A gente foi uma cidade de referência. Infelizmente aí com a pandemia e tudo isso caiu um pouquinho. Mas aí a gente está tentando recuperar, pôr as coisas nos trilhos e nos eixos para que a gente possa voltar a essa referência. Ô Mauro, você tem uma coisa que eu acho muito legal no gestor público, e eu bato muito nessa tecla, porque lógico que é muito simples quando a prefeitura pega um caminhão de dinheiro e fala assim, toma, aí você vai lá e distribui. Só que a realidade, e a pandemia fez isso, e antes mesmo da pandemia, que a gente vive em um grau de prioridades na vida. Exatamente. E assim, por mais que o esporte seja muito importante, mas uma cidade, através da sua gestão, ela precisa investir em educação, segurança, saúde, e aí você vai tendo outras prioridades. E o Mauro sempre teve essa veia de buscar recursos com a iniciativa privada, através de projetos, através de outras iniciativas também, em outras esferas, que você sai do municipal e você vai para o estadual. Você já foi presidente da Federação Paulista de Atletismo, então você conhece muito esse trâmite na esfera federal. O quanto esse conhecimento tem ajudado São Caetano para buscar recursos, para buscar fomentar o esporte? A gente tem hoje o nosso vôlei feminino na Superliga, né? Bem, no que você pensa no maior nível, que seria no futebol, o Campeonato Brasileiro da Série A, é o que disputa o vôlei feminino de São Caetano. Exatamente. O vôlei masculino não tá porque ainda é um processo, mas por que não chegar, né? Não, sem dúvida. A gente está procurando aí incentivo e você vê, hoje se você pegar a camisa do nosso voleibol masculino, ela é uma camisa típica de macacão de Fórmula 1. Porque a gente tem pequenos patrocinadores que estão investindo, pequenos mesmo, assim, patrocinadores de R$1.000, de R$500 por mês e tudo, e a gente consegue levantar uma verba e hoje... Deixa vivo, né? No campeonato dos Jogos Abertos, agora nós fomos vice-campeões com um time somente de crianças, né? São garotos de 21 anos, adolescentes de 21 anos, na sua essência de São Caetano, a maioria deles de São Caetano. Então, quer dizer, nós fomos... segundo colocado de um dos maiores campeonatos do estado de São Paulo, que é os Jogos Abertos. Sim. Então, quer dizer, isso traz essa motivação. Tá bom, tem que acabar com isso? Não, pelo contrário, nós temos que incentivar. E a hora que tem 1 ou 2 jogadores que vão sair para outros clubes e tudo, é a hora que nós temos que falar aqui, não, peraí, agora nós vamos investir em você, para você ficar aqui e a gente voltar a ter grandes valores, grandes atletas, que você juntando com 1 ou 2 mais veteranos e mais capacitados, você possa fazer uma grande equipe e ir lá e já participar da Superliga A também no vôlei masculino. Legal. E a gente tem crescido muito, né? Essa procura das equipes. A gente tem em São Caetano handebol masculino, handebol feminino, você tem o basquete também, que poxa, tá sempre participando do Campeonato Paulista, sempre, o Sacheta, que inclusive veio aqui no programa algumas semanas, e é também um cara apaixonado, aquela equipe Jesus, com todo mundo ali, que tem anos ali, indo atrás. Então, essa coisa da essência do esporte é muito legal, né? Isso aí é muito importante, né? Como o Mauro disse, né? A hora que o jogador começa a evoluir, procura manter esse jogador. Exatamente. Ele é uma estrutura da equipe. Exato. Né? Ele vai servir para outros atletas que estão começando e outros que estão jogando. Não, aqui é a minha casa, eu vou jogar aqui. Exatamente. Eu não quero ir para outro lugar. A Magni hoje ela atua não só em São Caetano, mas todo ABC, São Paulo, Brasil, enfim. Quando se fala na Magni da cidade de São Caetano, o povo de qualquer lugar que você fala, ele já olha diferente, né? Tem um DNA esportivo. Tem referência no esporte, né? Ainda bem que nós conseguimos fazer essa referência, e o Mauro está dando sequência aí. Sim. Apesar de tudo isso que nós já falamos aqui, mas vai voltar a ser até melhor do que era, né? Sim, a ideia é essa, é sempre a gente buscar. Uma coisa que eu sempre falava, né? Nós somos 14 vezes campeões dos Jogos Abertos consecutivamente.
você chegar no topo é até que meio fácil, não é tão difícil assim. Não, você chegar no topo uma vez, né? Não, mas isso que eu falo. Você se manter lá, este que é o problema. Você chegar no topo ali uma vez, tá, beleza, mas e daí? E você se manter lá? Para você não derrubar tudo e cair. Então você tem que fazer um trabalho disso, de manutenção da super eficiência de trabalho, né? Porque eu imagino que os núcleos, eles se valorizam e aí você tem que, para manter, é muito mais caro. Exato. A cada dia é muito mais caro e você tem que saber negociar com isso. Por outro lado, você também tem que estar sempre atento ao mercado das peças que você vai trazer. E uma coisa que eu também destaco nesses últimos anos é que São Caetano tem feito grandes equipes nas mais diversas modalidades. Só que não tem mais aquela coisa que se falava antes, precisa do super tenista, então vai lá e busca o tenista, paga X, não. Ele nem sabe onde fica São Caetano, mas dá a camisa, ele vai... Não, agora o negócio é diferente. Eu lembro que em 2013 ou 2014, eu fui acompanhar os jogos e aí tava o pessoal com a roupa da natação do Minas. Aquilo me chamou a atenção. E aí eu conversei com o Flavinho, com o Maurício na época ali, eles na coordenação. Eu falei, mas não tô entendendo, jogos São Paulo e tal. Não sei se era São José, enfim, não sei se era, acho que era São José. Era alguma cidade que trouxe a equipe de natação do Minas. Eu falei, mas aí não vale, né? Não, mas vale. Eu falei, mas aí não vale como recurso público, porque como que eu explico vou supor, eu como gestor público, se fosse, ia falar assim, olha, ganhamos, mas o pessoal não sabe nem onde fica a praça central da cidade, aí não tem graça. Não, exatamente. Mas isso cabe ao munícipe ir lá e cobrar, né? Então, quer dizer... O povo não teve nem o trabalho de falar assim, arruma uma touquinha diferente, por exemplo, ele tava na touquinha do Minas na natação. Eu falei, aí é sacanagem demais. E você tem feito equipes com muita gente, que na verdade a pessoa não precisa ter nascido em São Caetano, mas ela treina em São Caetano. Sim, ela treina, porque é assim, se você não vai conseguir nunca, ninguém nesse mundo vai conseguir nunca ter na sua cidade todas as modalidades e todas as pessoas, por maior que seja a sua cidade, por onde for. Você não vai conseguir. Você pode pegar o jogador de futebol, tem cara de todo lugar, do Brasil inteiro. Os grandes times têm cara do lugar. Hoje até do mundo, né? Exatamente. Então, argentino, chileno. Então, por exemplo, assim, você tem que trazer, mas você tem que trazer essas pessoas que elas criem raízes na cidade. Por exemplo, São Caetano. O basquete feminino em 1971, que aquela seleção foi terceira colocada no Campeonato Mundial de 71. Ela tinha 6 atletas que eram de São Caetano, que se enraizaram em São Caetano e moraram em São Caetano, e algumas delas estão aqui até hoje. Então, quer dizer, Norminha, Marlene, Delcia, Marlene faleceu há algum tempo, mas tem o nome dela eternizado no ginásio de handebol ali. Então, quer dizer, são pessoas que vieram para cá e assumiram o papel em São Caetano. Não foram pessoas que vieram, ganharam algum dinheiro por algum tempo e foram embora. Foram pessoas que trouxeram raízes e ficaram aqui. Serviram de espelho para muita gente começar a praticar esporte. E é isso que é o importante, é o espelho. Não adianta você fazer alguma coisa se você não tiver referência. Você no seu tempo, você não é tão velho assim. Mas quem, assim, se você quisesse ser jogador de futebol, quem você queria ser? E eu, na minha época, eu queria ser vamos dizer lá, o Sócrates, aquele povo... Pelé, Sócrates, Rivelino, que era quem? Que eram os tops, não eram os tops. Eram as referências. Ninguém quis ser o Cafuringa, pô. Não. Ninguém nasceu para ser o Cafuringa. É isso mesmo. Então, quer dizer, você queria ser referência. E a criança hoje é a mesma coisa. Quando nós trouxemos o Aurélio Miguel para cá, e aí aconteceu até um fato curioso. Eu estava subindo no elevador do meu prédio e tinha um menininho com o kimono e tal. Judô. Eu falei, você está fazendo judô? Tô, e hoje eu treinei com o Aurélio Miguel. Eu até estranhei, né? Falei, será que o Aurélio Miguel está dando aula para os meninos? E fui lá, treinou e tal. Não, depois o pai dele me falou, não, professor, não é que ele treinou com o Aurélio Miguel. Ele treinou no tatame, o Aurélio Miguel estava treinando de um lado, ele treinou no tatame ao lado com as crianças do Aurélio Miguel. Treinei com o Aurélio Miguel. Pô, e treinou com o Aurélio Miguel, medalhista olímpico e tudo. Então, e a gente viu esse fenômeno recentemente aqui em São Caetano com o Arthur Zanetti. Exatamente. Como cresceu a escola do
da ginástica por conta da Exatamente. Então, quer dizer, isso porque ele é uma referência até hoje. E isso foi um dos padrões que a gente sempre considerou. O Arthur, não podemos perder o Arthur. Ele é um menino nascido em São Caetano, ele é daqui, tudo medalhista olímpico, nós não podemos perder o Arthur. Lógico que hoje nós já estamos perdendo o Arthur para a idade, para a cronologia dele. Mas que no futuro ele se torne um professor. Exato, uma coisa enfim, assim. alguma coisa, né, ligada à cidade. E continue na cidade. Por exemplo, nos Jogos Abertos que nós fomos campeão, ele foi. Aí ele chegou lá e falou assim, vou precisar competir? Falei, quem vai me falar é você, não sou eu. Você e o Marcos, que é seu técnico. Aí o Marcos virou e falou assim, não vai competir não. Então tá bom, não precisou ele competir, entendeu? Ele foi lá, ficou lá, dormiu no alojamento, ficou passando a experiência dele para todos os outros e fomos campeões. Tirando foto. Nossa, foi uma coisa assim. E é isso que eu falo, que os Jogos Abertos é importante, né? Você tá lá, você tá dormindo e comendo a mesma comida que o campeão olímpico tá no mesmo lugar e na mesma comida que o campeão olímpico tá comendo. Isso é muito legal. Aí você olha lá e fala assim, porra, eu não tenho nada que reclamar, pô, o campeão olímpico tá aqui, tá comendo, bebendo. Deixa eu começar a treinar um pouco mais. Exatamente, pô, pra eu... Podia estar no hotel 5 estrelas. Exatamente. E ele até teria capacidade financeira para isso. Sim. Mas não, ele vai lá e vai para o alojamento, porque é uma coisa até que a gente perpetua. Eu vou lá e fico no alojamento, porque eu brinco com os caras e falo assim, ó, o general pode vestir a farda diferente, mas ele come a mesma comida do soldado. Isso é. Então, quer dizer, e a gente está lá, vivendo as 24 horas do dia com eles. Então, isso que é a mais importante que tem. Não, e a gente tem exemplos aqui na cidade, no atletismo também, recentemente, com grandes atletas que passavam, no taekwondo, com o Ícaro, hoje está brigando, a própria Milena, que ela saiu da equipe, está treinando no Rio de Janeiro, mas é inegável a sua importância para a cidade, referência, e enfim, a gente tem as meninas do vôlei, uma coisa que eu acho muito legal quando eu vou assistir o vôlei, que acaba, né, e isso é uma coisa que é muito específico do voleibol, porque no futebol os jogadores saem ali, às vezes aquele olharzinho, mas já vai embora. No vôlei elas vão ali, ficam tirando foto, às vezes meia hora depois elas estão cansadas, mas estão ali conversando e é muito legal. Então, valorizam o torcedor. Pô, a criança, sabe, o menino, a menina que quer praticar vôlei, quando ele vê aquele acolhimento, a chance dele falar, pô, eu vou querer fazer esse negócio é muito maior, né? Incentiva a criança. Isso é muito legal. Ô Wagner, e você tem feito também para outras modalidades? Ou o futebol, lógico, acaba sendo carro-chefe por conta da demanda, mas também atende? Eu vi que você também tem uma linha de basquete. Como é que... Não, nós fazemos para todas as modalidades, né, de esportes. O futebol é o carro-chefe, mas... Não tem jeito. Mas as outras modalidades também... Passam por ali. Passa por ali, a gente faz, enfim, faz até... modalidades novas, que está muito em evidência hoje, que é o e-sports, né? A garotada tudo jogando no computador, no videogame, né? E é uma coisa que eles começaram a se uniformizar e é uma coisa que evoluiu também. Sim. Né? É cliente, né? Cliente, seja bem-vindo. Inclusive isso daí também, até mesmo na época da pandemia, foi uma coisa que também segurou, né? Foi uma coisa que o pessoal, porque como eles jogam online, não tinha contato Cada físico. um na sua casa. Cada um na sua casa disputava 10, 20, um com o outro, sem precisar estar presente ali no local. Foram assim, alternativas, né, que foram fazendo com que as modalidades crescessem. Mas enfim, a gente fabrica para qualquer tipo de esporte, não só esportes também, como promocional, para empresas. Ô Wagner, deixa eu te falar uma coisa. Você já pensou, não sei se você pode até falar para mim, não, eu pensei, não, eu faço, de atuar nessa área da ginástica, porque a gente tem grande dificuldade daqueles colãs que tanto as meninas quanto os rapazes usam, a gente tem dificuldade de mandar fazer, de quem tenha o tecido e tudo pra gente, mas a gente tem muita dificuldade nisso. Eu sei disso, é um tipo de roupa bem complexo, né? Exatamente. Maquinários diferentes. Isso eu não sei, mas aí é com você. Mas que a gente tem muios problemas, a gente tem. Mas tem demanda, hein? Não, então, não tem demanda. Tem demanda, é uma coisa de se pensar. A gente foi até procurar para fazer roupa de hockey, né? Sei. É uma coisa também bem complexa, são poucas empresas especializadas, mas isso que você falou é uma coisa de
De se pensar, porque... Eu já fiquei sabendo dessa dificuldade, né? É muito difícil. Então, por exemplo... Só que em São Caetano, a escolinha aqui, você tem mais de 400 alunos, né? Se for pensar... 652. Aí, ó, de cara você já é um belo vendido. Então, eu tô falando justamente por causa disso. A gente encontra assim e assim, deixa a desejar o material às vezes. E aí o pai critica a gente, porque a gente às vezes... a gente às vezes indica, vai na malharia tal, que é o único cara que faz, tal. E aí a peça não fica boa, não... E aí o pai vem, não acham outra pessoa? Não temos, gente. Não temos outra pessoa. Vou pensar nisso. Pensa com carinho, Wagner. Eu acho que é um investimento muito importante que a gente pode... que você pode fazer no segmento. Uma empresa que tem raízes na cidade, que tem uma história, uma representatividade muito grande. Por que não pensar nisso? Olha, exatamente. Tem que pensar no projeto e pensar em fazer bem feito. Sim. Né? Não, e assim, eu sei que para o empresário é quantidade. Uma vez eu fiquei aí, quando eu estava na Federação de Atletismo, eu falei, vou lançar uma sapatilha, assim, a preço acessível, tal, não sei o quê, para corrida de 100 metros. Aí eu achei uns chineses aqui no Brasil, tal, não sei o que, fui lá conversar com eles, tal. Pô, eles fizeram uma sapatilha assim de modelo sensacional, leve, tudo. Qual é o custo da sapatilha, tal, assim? Quantas o senhor vai querer? Eu falei, para começar umas 100, 200 sapatilhas, ele falou assim, 50 mil. Ele falou assim, não, é de 10 mil para cima. Eu falei, não tenho 10 mil, cara, para comprar a sua sapatilha. 10 mil talvez eu compre em 10 anos. Exatamente. Aí ele falou, não, então desculpa, não tem negócio. Tá bom, não tem negócio, assim. Realmente, né? Porque você tem que Eles exigem um volume, né? Não, e para você também, você vai investir num maquinário, numa malha, em alguma coisa especial, e aí eu vou chegar para você e falar assim, faz 20 ou 100 por ano. Você vai falar, vai te danar, pô. Não vou fazer 100 por ano, não me compensa. Mas ginástica aqui eu garanto pelo menos 1000 por ano. Eu também acho. 1000 por ano você tem, né? Porque são 2 malhas por ano, no mínimo. Com 600 crianças, você está falando em 1.200 peças. E a criança também vai crescendo, né? Exatamente. São 1.200 peças. E aqueles colantes, porque você está falando dos colantes de treino. De treino tem os de competição. De competição, principalmente da ginástica rítmica, que é aqueles com pedraria, aquilo é um espetáculo. Cada prova, você vê aquelas meninas, e elas, eu acompanhava. Eu acompanhei alguns eventos e uma coisa que me chamava muita atenção e sempre eu conversava nas entrevistas era como aquelas meninas, que às vezes são meninas de 6, 7 anos, elas já preparam o cabelo com cuidado, com uma coisa tão bonita e uma maquiagem linda. Então você olha assim, você... Poxa, eu ainda brincava assim, falei, como que um juiz não dá 10 pra uma menina dessa? Pelo amor de Deus, ela entrou, você já tem que dar 10, aí, sabe, uma tirar 7,43, eu falei, mas como que tá esse 43? Então, é legal isso aí, que sem dúvida nenhuma uma demanda grande. Ô Mauro, deixa eu perguntar, até o final de ano agora é só descanso ou você tem alguma coisa aí? Não. A gente tem... Tá em outubro, já caminhando pro final de outubro. Sim. Nós temos alguns problemas, né? Assim, de tudo que você for realizar. Você tem a eleição, você tem a Copa e você tem o fim de ano. Então, quer dizer, todo grande lançamento que você for fazer, esbarra nisso aí. Então, eu acho que agora nós vamos fazer coisas para a população. Vamos fazer festivais abertos para as crianças, que a gente chama os festivais de performance, pegar as crianças do PEC, levar para um lugar, todas elas junto, para que elas mostrem as performances delas, do que elas aprenderam nas escolinhas, como festivais de natação. Então nós vamos estar voltados diretamente agora para a população de São Caetano, para o lazer, para a atividade jovem e nessa coisa. Mas parar não dá, né? Jamais, assim. Não, porque a própria clientela sua exige isso. E aí no início de janeiro você já tem que estar pronto, que já tem corrida de reis? Exatamente. A corrida de reis nós já estamos começando a fazer agora. Então... eu brinco assim, o evento ele acontece na data X para quem vai praticar, né? Porque quem está preparando ele começa 3 meses agora. A gente já está naquela fase de preparação, de licitação.
de quem vai fazer as coisas, etc, entendeu? Então a gente tem que trabalhar sempre constantemente, por isso que a equipe da secretaria não para, se reveza e vamos embora, vamos tocando o barco. Legal. Gente, está chegando no final o nosso bate-papo. O Wagner, quero agradecer demais sua presença aqui. Eu sei que o Wagner tem inclusive um compromisso hoje com o nome da sua esposa? Selma Magni. Selma Magni, meus parabéns, feliz aniversário, hein? Liberou aqui o maridão para participar com a gente aqui. Parabéns, feliz aniversário. Sucesso para você nesse final de ano, porque eu sei que deve estar chegando bastante demanda e que venha cada vez mais aí para a empresa, que pegue as confraternizações, que pegue Copa do Mundo, que pegue muita coisa e que 2023 comece iluminado. Desejar muito sucesso para vocês e obrigado sempre pelo carinho com a gente que se conhece há tanto tempo aí, desde de trabalhos em São Paulo, mas que em São Caetano também a gente possa fazer muita coisa. Sucesso. Obrigado, muito obrigado, Luciano Luiz, pelo convite que você me fez. Não poderia não estar aqui, porque para mim é uma honra estar aqui na presença do Mauro, nosso secretário de esportes. E como você falou em Copa, eu gostaria de dar um alô aqui, porque nós temos um diferencial nessa época de Copa, que nós voltamos, porque a nossa venda é ligada a volume, né, a atacado. Então nós fazemos um varejo na época de Copa, nós vendemos de uma camisa da Copa, e nós temos um diferencial que na hora nós colocamos o nome da pessoa, o número. E é uma coisa muito... A criança gosta disso, né? O pai gosta, vou colocar o nome do meu filho na camisa. Então a gente tem esse diferencial, na hora lá, ele espera 10 minutinhos, ele já leva a camisa com o nome do filho. Então deixa suas redes sociais, deixa o contato e endereço também aqui em São Caetano, pode deixar. Então, o nosso site é magni.com.br. Magni é magni.com.br. E nós estamos aqui no bairro Santa Maria, em São Caetano, na Alameda Conde de Porto Alegre, número 637, tá? Aguardam todos que nos façam uma visita, também tomam um café com a gente. Temos estacionamento no local. Maravilha. Obrigado, Wagner. Obrigado. Mauro, eu toda vez que converso contigo é um aprendizado, porque eu sei o quanto você tem de conhecimento no esporte e estou muito feliz aí acompanhar as ações que você tem tomado, a forma sempre muito sóbria que você tenta resolver diante dos mais diversos obstáculos, né? Às vezes eu já presenciei um evento com o Mauro, tá um furdúncio danado, e ele, não, calma, tranquilo, tipo, é muito tempo de experiência para ficar bem sossegado em relação aos desafios e como enfrentá-los. Parabéns, obrigado mais uma vez aqui pelo participar com a gente. Que é isso, eu que agradeço, sempre vou estar à disposição. Já era para ter vindo antes, a semana passada não consegui vir, mas eu estou sempre à sua disposição. Quando você precisar, quiser conversar sobre esporte, eu estou sempre à disposição e sempre pronto a fazê-lo. E Wagner, vamos conversar, nós temos negócios a fazer em conjunto aí. Com certeza. Com a maior satisfação. Tenho certeza que nós temos negócios a fazer em conjunto. Vamos. União faz a força, aqui é a Rede Nacional trazendo. Obrigado muito, Mauro, obrigado mesmo, Wagner. Tá chegando ao final o nosso programa A Hora do Esporte, aqui direto do Bar e Restaurante Super Copão, na Roberto Simons, número 26. Aliás, Copa do Mundo tá chegando, vai ser o point da Copa aqui. Eu vou estar lá no Catar mandando mensagem para você que vai estar acompanhando aqui direto do Bar e Restaurante Super Copão. Quero agradecer demais também a nossa produção, aliás, parabéns ao nosso produtor aqui. Hoje está feliz da vida, né? Ganhou medalha, bonito, parabéns aí. Parabéns a todos que disputaram os Jogos Escolares, aliás, essa tradição dos Jogos Escolares que tem um nível altíssimo na cidade de São Caetano do Sul. Parabéns a todos, estendo ao Mauro e toda a equipe da Secretaria de Esportes também, que eu sei o quanto se dedica para que esse evento aconteça, e agradecer a você que nos segue na Rede Nacional de Notícias através do site www.redenn.com.br, no canal do YouTube. Você entra, se inscreva, dê o seu joinha, como diz o Paulo Vitor, compartilhe todas aquelas coisas. Muito obrigado de coração, e semana que vem a gente volta. Semana que vem o nosso último programa antes
dos programas especiais que irão acontecer. Um programa chique vai acontecer na outra semana, direto de Paris, e depois todos a partir do Catar, de Doha, no Catar, para a gente contar um pouquinho da Copa do Mundo e das curiosidades do esporte, porque eu quero dar uma fuçada lá. A Copa do Mundo só é muito bacana, mas eu quero ver outras modalidades, eu quero ir atrás de vôlei, de basquete, de atletismo, eu quero trazer coisas interessantes para você aqui no nosso canal. Muito obrigado, até semana que vem. Valeu, galera, valeu, Brasil!